vocês, espero que estejam bem, que possamos nesse momento estar louvando ao nosso Deus, mesmo que juntos apenas em espírito, mas que nosso louvor chegue aos céus. E essa música diz que o nosso Deus é poderoso. Você crê nisso? Que Ele é poderoso na sua vida? Eu creio nisso. Vamos declarar. Declare junto com a gente. O nosso Deus é poderoso. Oi, gente! Nessa semana que passou, eu escrevi algumas meditações diárias falando sobre sentimentos que surgem no coração das pessoas, especialmente num período como esse que estamos vivendo, né? Incerteza, as pessoas então têm suas ansiedades, seus medos, questionamentos. E também escrevi falando que em meio a tudo isso, para complicar, ainda há um inimigo invisível, não somente o vírus, mas um inimigo invisível que é o diabo, que quer nos prejudicar. Porém, a Bíblia declara que acima de tudo isso, há um Deus que está no controle.
Deus continua sendo soberano sobre todas as coisas. Ele nunca perde o controle. Que maravilha, né? E encerrando essa semana, eu quero falar sobre uma palavra de Jesus registrada pelo apóstolo João no capítulo 14. Esse texto que nós vamos ler, ele é um texto propício, pois estamos a uma semana de celebrarmos a Páscoa de Jesus. João, ele narra alguns momentos da vida de Jesus e aqui as últimas palavras de Jesus com os seus discípulos, reunido ali com os discípulos. Jesus começa a falar abertamente sobre a sua prisão e que em breve ele os deixaria. Imagine os sentimentos, os pensamentos desses discípulos ao saber que Jesus os deixaria. Eles estavam acostumados com Jesus, seguros com Jesus, e agora Jesus vem falar de abandono. Na cabeça deles talvez veio o pensamento de despedida. Talvez eles começaram a ficar com medo, como isso vai ser? Questionamentos, ansiedade. E Jesus, sabendo disso, conhecedor dessa natureza humana, então, ele se adianta e declara a eles. É a palavra de Jesus em João 14, verso 1 e 2, que diz, Jesus diz a eles, não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. Verso 23 seguinte, Jesus diz ainda, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele, faremos nele morada. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Diz Jesus, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbem os seus corações, nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu lhes disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Jesus transmite essa palavra de conforto e de paz aos discípulos, né? Jesus fala a eles abertamente que ele vai morrer, que vai ao Pai, mas que não os abandonaria, que enviaria o Espírito Santo, outro Consolador, que estaria para sempre com eles. Eles não ficariam órfãos. Jesus diz que para eles vencerem a tristeza, o desânimo, ele lhes daria a sua paz. Quando nós falamos de paz, que é um tema tão lindo, né, e tão abrangente, a Bíblia trata isso muitas vezes. Quando se fala de paz, logo as pessoas pensam, imaginam a guerra. Mas se olharmos a história do ser humano, nós vamos ver que houve muitas guerras e somente alguns poucos períodos de paz entre os povos. A maioria foi guerra, sempre havia algum povo guerreando com o outro. Não é desse tipo de paz que Jesus está falando. Jesus fala da paz no íntimo da pessoa e da paz com Deus. Aliás, essa paz com Deus é que proporciona a paz no interior da pessoa e a paz com as outras pessoas. Quando pensamos em paz, qual é o significado da paz? Um renomado teólogo chamado John MacArthur, ele faz uma bela apreciação teológica sobre a paz. Ele diz, um dos termos teológicos mais importantes do Antigo Testamento é a palavra shalom, paz. A palavra que aparece cerca de 250 vezes, às vezes é usada para saudar, mas shalom também pode referir-se à ausência de conflitos entre indivíduos e entre Deus e o homem. Nesse sentido final, diz MacArthur, será a marca futura, né, do reino messiânico, o reino de paz. Mas shalom também pode se referir à paz pessoal, não só no sentido negativo da ausência de problemas ou conflitos, mas de forma positiva no sentido de plenitude, satisfação, contentamento, bem-estar, prosperidade, harmonia, realização. Paz é uma das bênçãos que vem de um relacionamento certo com Deus. A verdadeira paz não depende das circunstâncias da vida, é acima dessas coisas, diz MacArthur.
Já em o Novo Testamento, em grego, a palavra para a paz é eirene, que significa um estado de paz de espírito, a salvação da alma confiante por meio de Cristo. Então, que não teme nada de Deus e está contente com as suas posses terrenas, qualquer que sejam suas posses. Todos nós precisamos da paz. Shalom, eirene, essa paz interior, essa paz com as pessoas, essa paz com Deus. Então, em primeiro lugar, eu queria destacar a importância dessa paz interior, essa paz consigo mesmo, a pessoa estar em paz. As pessoas querem a paz em suas vidas pessoais, querem o alívio das pressões, querem se livrar dos problemas que a vida traz. E até mesmo quando a vida está terminando, quando alguém é enterrado, alguém, eles dizem, descanse em paz. Então, quando se fala descanse em paz, já se lembra, alguém que morreu. Ficou como quase um sinônimo de morte, As pessoas desejam a paz, não essa paz da morte, mas a paz interior, estar em paz. Quando olhamos as pessoas hoje em dia, nós vamos ver que elas estão atribuladas, angustiadas, desanimadas, estão sem paz. Uma palavra maravilhosa do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 9, e 12 e 13, falando dessa paz eirene, ele diz: não se aflijam com nada, ao invés disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês e não se esqueçam de agradecer-lhe suas respostas. Se fizerem isso, vocês terão experiência do que é a paz de Deus, que é muito mais maravilhosa do que a mente humana pode compreender. Sua paz conservará a mente e o coração de vocês na calma e tranquilidade, à medida que vocês confiam em Cristo Jesus. Firmem seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, bom e direito. Pensem em coisas que sejam puras e agradáveis e detenham-se nas coisas boas e belas que há em outras pessoas. Pensem em todas as coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus e alegrar-se com elas. Continuem a pôr em prática tudo quanto aprenderam de mim e me viram fazer, e o Deus de paz será com vocês. Paulo ainda diz: aprendi a viver alegremente, tenha muito ou pouco. Sei viver com quase nada ou tendo tudo. Já aprendi o segredo para viver contente em qualquer circunstância, quer com o estômago satisfeito, quer na fome, na fartura ou na necessidade, porque eu posso fazer todas as coisas que Deus me pede com a ajuda de Cristo, que me dá a força e o poder. Paz, para a maioria das pessoas, significa ausência de guerra, ausência de conflitos, de desentendimentos. Mas esse entendimento de paz é incompleto, porque a verdadeira paz é mais do que a mera ausência de conflito e problemas. Há pessoas que não podem encontrar, não encontram a paz, porque elas têm uma definição inadequada de paz, e por isso não procuram no lugar certo, porque há apenas uma fonte da verdadeira paz, que é Jesus. Pois ele mesmo disse: deixo-vos a minha paz. A paz que podemos ter com Jesus no nosso interior, para enfrentarmos com calma as circunstâncias difíceis, esse momento de pandemia, porque Cristo está conosco e a nossa vida é preciosa nas suas mãos. Então tenhamos paz interior, essa paz que Jesus pode nos dar. Em segundo lugar, a paz que todos nós precisamos é a paz no relacionamento, na vida com as outras pessoas. Provavelmente nas nossas vidas, todos nós estaremos em conflito em algum momento com alguém, não é? Infelizmente é assim, teremos conflitos. Eu li que na China, neste momento atual, o número de divórcios aumentou, porque os casais que passavam horas separados agora passam horas juntos e não estão tendo paz nas suas casas, estão indo para o divórcio. E atribuem isso ao isolamento, também percebemos que no nosso país, especialmente, há muita discórdia por causa das ideologias políticas
E não esperemos que isso mude, pois estamos em um ano eleitoral, né? E há muitos políticos sedentos pelo poder e dinheiro, então esses conflitos vão continuar. Não é desses conflitos que estamos falando. O conflito, o que Jesus quer derrubar, a barreira é entre as pessoas. Jesus quer unir as pessoas. Os conflitos políticos de poder, infelizmente, estão aí. Mas você ter paz com as pessoas dentro da tua casa, paz com as pessoas que você convive. Jesus cita nas palavras do apóstolo Paulo que Jesus veio para unir judeus e gentios, simbolizando a humanidade, que Jesus quer unir as pessoas num único corpo de Cristo. Efésios 2, 14 e 18 diz: pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual Ele destruiu a inimizade. Nós podemos viver em paz com as outras pessoas. Jesus quer unir todas as pessoas num só corpo. E para viver em paz, basicamente precisamos de duas coisas. Fazer o bem às pessoas, mesmo quando elas nos fazem o mal, conforme escreveu Pedro na sua primeira carta, capítulo 3, 8 a 12. Fazer o bem. Viver em paz à medida que eu faço o bem. Também vivemos em paz com as pessoas quando nós perdoamos as pessoas. Se uma pessoa é rixosa, rancorosa, ela vai viver atormentada. Vai estar atormentada. Para experimentar a paz é necessário perdoar. É isso que Jesus quer, unir, perdoar. Algumas pessoas até desejam paz mundial, que haja paz entre os políticos aqui no Brasil. Mas essas pessoas ao mesmo tempo vivem em guerra com seus vizinhos, vivem em guerra com os seus familiares, querem a paz, mas elas não buscam a paz nem com a pessoa que está do seu lado. Eu gosto de uma história, acho muito linda essa história, que conta que dois irmãos que moravam numa zona rural, seus pais faleceram e eles herdaram uma propriedade, né? E esses irmãos se ficaram vizinhos, eram dois irmãos. E a propriedade deles era dividida por um pequeno riacho. Então, eles viviam, cada um na sua propriedade, mas eles se juntavam, vamos dizer assim, para o chimarrão. E eles riam, eles conversavam, lembravam da infância, compartilhavam os produtos da sua terra, quer dizer, havia uma comunhão entre eles. Linda convivência. Porém, um dia eles tiveram uma discussão acalorada. E um deles, então, eles brigaram, se separaram, cada um na sua terra. Um deles decidiu contratar um carpinteiro e disse para o carpinteiro: construa aqui uma cerca, bem aqui no riacho, nessa divisa. Nunca mais quero ver e conversar com meu irmão. O carpinteiro então começou a obra, foi fazendo a obra. Mais tarde o irmão, esse que contratou o carpinteiro, foi ver como estava a construção da dita cerca. Quando chegou lá, ele viu que o carpinteiro, em vez de construir uma cerca, ele construiu uma ponte. E ele ficou indignado e o carpinteiro começou a discutir com o carpinteiro. Porém, enquanto ele estava discutindo, ele viu que o seu irmão do outro lado estava vindo e ficou parado no outro lado da ponte. E os dois começaram a se olhar e foram subindo a ponte, subindo. Quando chegaram no meio da ponte, eles se olharam e perceberam que nenhuma discussão compensava esse afastamento, esse sofrimento da distância. E eles então ali em cima daquela ponte se perdoaram, se abraçaram e voltaram a conviver harmoniosamente. Bendito carpinteiro, né? Às vezes nós precisamos de alguém que construa pontes, que nos una às outras pessoas. Ou você pode ser um construtor de pontes em vez de construir cercas, em vez de construir muros. Jesus veio derrubar esse muro, quer unir as pessoas, quer aproximar as pessoas. Não estamos falando de muro das casas,
mas os muros que as pessoas vão construindo entre si. Em Romanos 12, 18, o apóstolo Paulo exorta para que naquilo que depender de nós, devemos nos esforçar para ter paz com as outras pessoas. Ou seja, faça tudo o que está ao seu alcance para viver em paz com os outros. Jesus disse que com algumas pessoas precisaremos também caminhar mais uma milha, ser mais compassivos, ser mais pacientes. Algumas pessoas vão exigir de nós, né, mais esforço, mais graça. Tenha paz com as outras pessoas. Tenha paz no seu coração. Isso é muito bom. Mas acima disto e anterior a esses, precisamos falar e lembrar que precisamos ter paz com Deus. A paz com Deus é tudo o que precisamos. A Bíblia afirma que por causa dos nossos pecados, nós criamos uma inimizade com Deus. Romanos 2, 11 e 18 diz: ninguém jamais seguiu realmente as veredas de Deus, nem mesmo desejou verdadeiramente fazê-lo. Todos se desviaram, todos caíram no erro. Ninguém, em parte alguma, fez só o que é direito durante toda a sua vida, nem uma só pessoa. Todos pecaram, todos são pecadores. Nunca chegaram a saber o que é sentir-se seguro e desfrutar das bênçãos de Deus. Não se importam com Deus, nem tampouco com o que Ele pensa deles. A Bíblia está falando de nós. Todos nós somos pecadores, diz a palavra de Deus. Porém, em Isaías 27, 5, Deus diz: venham buscar refúgio em mim, que façam as pazes comigo. Sim, que façam as pazes comigo. A Bíblia diz que por causa do nosso pecado nós nos tornamos inimigos de Deus, mas Deus diz: venham, vamos fazer as pazes. Suba essa ponte, vamos nos encontrar, vamos nos abraçar, quero ter paz com vocês. Essa é a boa notícia. Que todos os inimigos, todas as pessoas podem se reconciliar e desfrutar dessa paz com Deus agora e eternamente. E essa paz com Deus vem pela fé em Cristo Jesus, conforme Colossenses 1:20. E também em Romanos 5:1, o apóstolo Paulo escreveu: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por nós sermos pecadores, Deus exige o pagamento de uma punição, pois nós, pecadores, violamos a sua lei, e Deus é um justo juiz, santo e justo juiz. Ele tem que punir, mas Ele quer ao mesmo tempo absolver. Então, envia o seu Filho para no nosso lugar sofrer a pena que era nossa. O sacrifício de Cristo satisfaz plenamente os requisitos da justiça divina. Deus, diz a palavra em Romanos 3:26, Deus é justo e justificador daquele que tem a fé em Jesus. Que maravilha, né? Deus propicia o meio para nós termos a paz com Ele. Nós que ofendemos a Deus, Ele oferece o meio para nós termos paz com Ele. Para viver em paz, Deus providenciou o meio para essa paz, Jesus. E aqueles que confiam em Cristo são reconciliados com Deus pela morte de Jesus na cruz. Jesus pagou a pena dos nossos pecados naquela cruz. Agora há pouco eu contei, a história dos dois irmãos que construíram a cerca, mas o carpinteiro construiu a ponte e uniu eles. Pensemos nessa relação com Deus, nossa inimizade com Deus, nossos pecados construíram um muro, uma cerca que nos afastava de Deus, mas Jesus veio e construiu a ponte pela sua cruz. A cruz de Cristo é a ponte que nos liga ao Pai novamente. Que maravilha! Cristo é a ponte que convida você a cruzar pela ponte, crer no sacrifício de Jesus, crer em Jesus, que Ele une você, eu, a Deus novamente. Jesus promete paz àqueles que crerem nele. Deixo-vos a minha paz vos dou.
A paz que Cristo está nos oferecendo, ela está vinculada à sua pessoa. Ou seja, Cristo, Ele não simplesmente dá a paz, diga, ó, receba a minha paz, mas Ele, essa paz como um sentimento. Não. Ele quer nos encher da sua presença, e a partir da sua presença em nós, Ele que é a paz, nos enche de paz. Simples, mas é um milagre maravilhoso da pessoa de Deus, de Jesus dentro de nós, que é a paz, nos dar a paz, e essa paz flui de nós. Na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo afirma que quem tem o Espírito Santo terá o fruto da paz. Quando nós cremos em Cristo, nós deixamos de ser uma árvore, talvez uma espinheira brava, Passamos a ser uma árvore diferente, com fruto diferente, porque muda a natureza, a nossa natureza. Passamos a ter a natureza de Deus em nós. Então podemos ter esse fruto da paz, mas não só o fruto da paz, o fruto da alegria, o fruto da bondade, o fruto da mansidão, do domínio próprio, da longanimidade. A presença de Deus produz em nós o fruto que dá uma vida abençoada e feliz. Quem tem Jesus tem paz, pois Ele é a paz. Então, querido, creia que tu terás a paz verdadeira quando tu crê em Jesus. Se você já crê em Jesus, você precisa agora deixar essa paz fluir de dentro de você. Se você ainda tem dúvida, se tem fé em Jesus, quem sabe esse é o dia de você se reconciliar com Deus. Deus já veio até a metade da ponte, Deus construiu a ponte, Deus colocou a cruz para te unir com Ele. Agora é hora de você subir a outra parte da ponte, se encontrar com Deus e dar um abraço apertado de reconciliação com o teu Deus, que talvez até hoje você não tenha dado muita atenção. Mas Jesus sofreu e morreu na cruz por amor a você. Repito, estamos na semana que antecede a celebração da Páscoa. Quem sabe é uma semana para você se reconciliar com Deus, voltar para Deus, pedir perdão dos teus pecados, reconhecer a Jesus como teu único Salvador. A Páscoa não é uma história para ser contada. A Páscoa é um momento que lembramos do que Jesus fez por nós e da nossa reconciliação. A Páscoa é o momento de você começar uma nova vida com Deus, com as outras pessoas. A Páscoa é tempo de reconciliação, de você ter paz com Deus. Termino essa mensagem citando um último texto. No final da segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 11, Paulo escreveu: sem mais, irmãos, despeço-me de vocês, procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz. E o Deus de amor e paz estará com vocês. Amém? Vamos adorar a Deus com mais uma canção. Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus.
Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos por essa palavra, mais uma vez, Tua palavra que é maravilhosa, vem nos ensinar o quanto o Senhor nos ama e o quanto o Senhor fez por nós, e que podemos sim ter paz, paz no coração, paz com as pessoas e principalmente paz contigo. Obrigado, Senhor, porque Jesus veio a este mundo para nos unir novamente ao Pai, para que nós venhamos a ter paz contigo. Então, Pai, agora o Senhor venha estar ouvindo essas orações, e aqueles que ainda não têm a Jesus no seu coração, talvez para até esse momento das suas vidas, Deus estava tão distante, mas que querem hoje se reconciliar contigo. Deus, receba-os, abraça-os e dê a eles a tua salvação, dê a eles o teu perdão. Fala aos seus corações e receba-os como teus filhos. Eu oro por cada pessoa e que essa palavra toque profundamente os seus corações. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, que você viva essa paz de Deus. Receba o perdão dos pecados e usufrua essa vida maravilhosa que Deus tem para vocês. Amém.